Eu quero iniciar a minha participação na tribuna neste dia de hoje, dizendo que todos fomos convocados a vir a Brasília, e fomos convocados ontem e convocados no dia de domingo, senador Otto, para vir até aqui votar um projeto de lei 121, projeto de lei que trata do preço mínimo dos fretes no Brasil. Entretanto, antes da votação desse projeto, nós que temos uma pauta trancada, por conta de várias medidas provisórias que chegaram da Câmara dos Deputados, teríamos primeiro que votar essas medidas provisórias, destrancar a pauta e aí sim analisar o projeto de lei 121. Ocorre, senhor presidente, senhores senadores, senador Dário já falou aqui da tribuna, que a presidência da República editou uma medida provisória, transformando em lei, por medida provisória, o conteúdo do projeto 121. Então, eu não sei exatamente o que é que nós estamos aqui fazendo hoje, numa segunda-feira. Repito, ontem, senador Dário, como Vossa Excelência falou, eu estava lá no meu Amazonas. Tive que vir às pressas, pagando o valor de uma passagem elevadíssima, porque não havia projeção de ter vindo no dia de ontem, mas fomos convocados para votar o projeto de lei 121, que, como Vossa Excelência falou, o presidente editou uma medida provisória, ou seja, substituindo a função do Parlamento brasileiro, em especial do Senado Federal. Mas eu acho que nós precisamos, aqui, agir como senadores e senadoras da República eleitos e eleitas. Nós precisamos analisar os termos de acordo assinado pelo presidente da República e precisamos opinar, definir se é exatamente esse o acordo que deva vigorar ou não. E eu desde já adianto, senhor presidente, não vai ser esta medida com a qual acenou a presidência da República que vai parar, que vai resolver ou vai estancar os problemas do Brasil, por várias razões gravíssimas. A primeira delas é que todo esse esforço para baixar o valor dos combustíveis em 46 centavos na bomba só vale para óleo diesel. Só vale para óleo diesel. Isso não atinge a gasolina, isso não atinge o gás natural, isso não atinge o GLP, o gás de cozinha. Só vale para a gasolina. Quando a ficha cair para a maioria da população brasileira, o que é que de fato está acontecendo, para os milhares de taxistas do Brasil, milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, por estarem desempregados, entram naqueles aplicativos de transporte, como 099, o Uber, o 99, o Uber e tantos outros, o transporte escolar. Então, isso não vai valer para quem anda de carro no dia a dia. Não vai valer, que vai continuar pagando caro e tendo que se sujeitar aos aumentos diários do valor da gasolina, porque, repito, o acordo só envolve o preço do óleo diesel. Então, é óbvio que nós vamos viver um problema em cascata. Hoje pela manhã, quando eu estava me encaminhando para o Congresso Nacional, aqui na Esplanada estava tendo uma manifestação de mototaxistas e de motoboys. Não era uma manifestação gigante, uma manifestação significativa e que eu não tenho dúvida nenhuma, deverá aumentar nos próximos dias a partir do momento em que estes trabalhadores tomarem consciência do que efetivamente está acontecendo. Mas vamos além. Então, por si só, essa medida não estanca essa instabilidade social que nós estamos vivendo. Mas vamos ver. O governo se comprometeu, no primeiro momento, a baixar em 10% o valor na bomba, em 10 centavos, e chegou ontem à noite a anunciar o acordo final, que seria de baratear o valor de 46 centavos na bomba. Só que esses 46 centavos, segundo eles, segundo o governo, não pode ser bancado pela Petrobras. Portanto, terá que ser bancado pelo governo. E aí, quais as duas medidas que ele anuncia que deverão ser tomadas? A primeira delas,
A parcela de 16 centavos, eu estou aqui com a entrevista que hoje o ministro Gardia, ministro da Fazenda do Brasil, concedeu ao telejornal Bom Dia Brasil. Ele disse que dos 46 centavos que serão baixados do valor do óleo diesel, 16 centavos deveriam ou deverão ser cobertos por um projeto também que está sendo votado, já foi votado na Câmara e precisa ser votado no Senado Federal, de reoneração da folha de pagamento. Reoneração da folha de pagamento, ou seja, dos 46 centavos, 16 centavos serão cobertos, segundo o ministro da Fazenda, pela reoneração dos impostos na folha de pagamento. E não sei se eles mantiveram, com exceção da área de frete. Com exceção da área de frete. Imagino que os outros setores da economia não vão fazer também, senador Dário Berg, ou se vão aceitar pacificamente, calmamente, que apenas um setor seja excluído dessa reoneração. Enfim, e os outros 30 centavos viriam de onde? Os outros 30 centavos viriam do povo. Aliás, eles querem que venha do povo. Eles querem que o povo, senador Otto, pague a conta. 30 centavos, em torno de 9,5 a 10 bilhões de reais por ano. Está aqui ele dizendo, tudo vai cair nas costas do Orçamento Geral da União. E o que é o Orçamento Geral da União, se não um recurso público que é distribuído nas áreas de educação, de saúde, de habitação, de moradia, enfim, de infraestrutura. É daí que eles querem tirar, senador Dário Berg. Ou seja, penalizar o conjunto da população brasileira. Não aceito e sei que nós não vamos aceitar isso. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Aí dizem o quê? Vem esse senhor, presidente da Petrobras hoje, Pedro Parente, dizendo a Petrobras não pode arcar com a consequência. Olha, nós temos um estudo técnico que mostra que a Petrobras ela produz um óleo diesel na refinaria num valor médio, isso é um estudo técnico, não sou eu que estou inventando, um estudo técnico, os custos de produção, se levantados, analisados, da Petrobras na refinaria para produzir o óleo diesel, chega em torno de R$ 1,40. R$ 1,40. O que faz com que a Petrobras, se ela estava cobrando em torno de R$ 2,33 o valor da refinaria, era o que constava da planilha, que todos nós temos conhecimento que é divulgado. Se o valor real é de R$ 1,40 e ela cobra R$ 2,33, ela tem uma margem muito grande. Ela tem uma margem de lucratividade superior a 150%. Portanto, a Petrobras pode sim arcar com essa diminuição. E, além do mais, a Petrobras é uma empresa pública. A Petrobras, nesses últimos anos, e aí vários senadores têm repetido muitas vezes, no governo do presidente Lula foram 8 reajustes. Agora, com Michel Temer, 229. É algo assim inacreditável. Por quê? Porque segue o preço internacional, então é um aumento que acontece diariamente e quem paga por isso é o consumidor, é a consumidora, são principalmente aquelas pessoas mais pobres, que menos têm recursos, mas são as que arcam. Então, há margem, sim, para a Petrobras arcar com esse custo. O que não há margem é exigir que um povo que ganha um salário mínimo e que não tem assistência à saúde condizente, ainda veja os serviços públicos piorarem de qualidade. Isso é que não pode. Ainda vejam a população, a educação pública piorar a sua qualidade. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Michel Temer foi à televisão. Devia ter falado do trabalhador, devia ter falado do salário mínimo, mas não falou. Porque o desemprego aumenta no Brasil. O salário mínimo, há 2 anos, depois de décadas, não aumenta, não tem sequer um reajuste para cobrir a perda inflacionária. Então, ele não tinha o que falar do trabalhador. Então, ele anunciou que estava aumentando, dando um reajuste no Bolsa Família de 5%. Ora, dá com uma mão e tira com a outra, porque
cortou 500 mil famílias, quase 500 mil famílias do programa. Então, não dá, senhores senadores e senhoras senadoras. Nós não estamos aqui mais para votar o projeto 121. Esse já era, porque ele assinou uma medida provisória com o mesmo conteúdo. Mas nós estamos aqui, sim, para discutir a crise e para buscar saída da crise. E a saída para a crise não é essa que o governo federal aponta. E eu quero concluir minha participação, senador Dário, dizendo mais. Nós temos propostas concretas. Primeiro é isso, mudar a política de preços da Petrobras. Continuar agindo como se agiu no Brasil nos últimos anos, antes de Parente chegar à presidência. A Petrobras não foi à falência. A Petrobras não sofreu prejuízo. Problemas da Petrobras foram outros. E se há quem duvide disso, vamos então formar uma equipe técnica. Eu estou propondo uma CPI com duração de 30 dias somente, senador Dário. Uma CPI com duração de 30 dias para que possamos fazer este levantamento técnico, real. Então, primeiro, a Petrobras pode arcar. Segundo, por que não revogar a lei que concedeu incentivos fiscais de 1 trilhão para as petroleiras estrangeiras? Esse incentivo fiscal, a renúncia fiscal somente para esse ano, variará de 16 a 18 bilhões para petroleiras estrangeiras, como a Exxon, como a Shell e tantas outras, British Petróleo, trazer maquinário sem pagar nada de tributo. Nada, zero de tributo. Eles não se contentarem em acabar com a política de produção local, de conteúdo nacional, uma política que gerava tecnologia, mas principalmente emprego e inovação. Não. Editar uma medida provisória que se transformou em lei, e que dá, segundo os técnicos, também a Lei 13.586 de 2017, que dá uma isenção fiscal de torno de R$1 trilhão em 25 anos. Esse ano somente de 16, de 16 a 18 bilhões de reais. Então não dá, senhores, não dá. Eu quero dizer que, para concluir, que nós não seremos responsáveis, repito, e vou repetir sempre, como foram no ano de 2015, senadora Lides. Em 2015, o Brasil estava entrando numa crise profunda, dentro de uma crise econômica profunda, que não era só do Brasil, era de vários países do mundo, mas a maioria da política, a maioria dos parlamentares, ao invés de buscar a unidade para superar a crise, não, elegeram outra prioridade. Qual era a prioridade? Derrubar uma presidente democraticamente eleita. Isso que eles fizeram, aprofundando a crise. Hoje, a Petrobras está desse jeito porque esse senhor Parente, que fez parte do acordo do golpe, mudou a política de preços da Petrobras, impondo um aumento diário. Agora, é muito mais grave essa situação. Aí falam dos preços internacionais. Eles estão diminuindo a capacidade da Petrobras refinar óleo bruto. Eles estão aumentando a exportação de óleo bruto e aumentando a importação de combustíveis. Isso é uma política de lesa-pátria. Isso, sim, é que traz prejuízo para a Petrobras. É isso que traz, e não aquilo que eles estão dizendo. Então, nós temos propostas, efetivamente, e vamos apresentá-las. Não vamos ser irresponsáveis, não vamos bater na mesa. Não, poderíamos dizer, fora Temer, não, agora é hora de resolver o problema do Brasil e do povo brasileiro. Nossas propostas estarão à mesa e vamos votá-la, tenho certeza, porque elas, sim, serão capazes de tirar o Brasil, pelo menos, dessa crise e não esse absurdo que o Michel Temer acena. Resolver o problema dos fretistas autônomos e empresários, trazendo um problema ainda maior para a população brasileira, para a saúde, para a educação, para a segurança e tudo mais. Muito obrigada, senador Dário.